Realdo Colombo era um cara chato, mas ele era bom. Só para vocês terem uma ideia, não tinha-se ainda a clareza da função das artérias e as veias, tudo isso. E o Realdo Colombo, esse cara aí, fazendo os estudos anatômicos dele, da parte de tórax, ele foi a primeira pessoa que descreveu a circulação pulmonar. Então a circulação pulmonar foi descrita pela primeira vez por esse cara aqui, ó, Realdo Colombo. É para respeitar a história dele? É para respeitar a história dele. Sabe por quê? Tinha luz elétrica? Não. Podia dissecar cadáveres na universidade do jeito que você queria? Não, era heresia. O que acontecia se ele dissecasse um cadáver e alguém entrasse na casa dele, a polícia entrasse na casa dele? O corpo dele ia ser queimado e as cinzas dele iam ser jogadas no mar. Foi uma coisa que quase aconteceu com ele aqui. Vou contar pra vocês por quê. Olha que coisa muito louca. O Realdo Colombo, ele era tão chato. Ele encheu tanto o saco do Vesalho, que era professor dele, e ele deu aula também na Universidade de Pádua. Aí o Vesalho falou o seguinte, falou: Realdinho, puta, você é bom, você descobre as coisas, você é um cara ligeiro, sabe? Você que é professor e tá me vendo aí, sabe aquele seu aluno que o cara é bom, mas moleque chato. Todo mundo já teve esse aí. Aí o Vesalho era um cara político, mas mesmo assim tudo tem limite, né? Aí ele virou pro Realdinho e falou: Realdinho, olha, eu tentei de tudo que foi possível pra te manter aqui, mas não dá mais, cara. Porque o Vesalho era um cara mais político com as coisas e tal, e o Realdo Colombo era um cara mais quadradão. Então o Realdo Colombo ficou meio mordido com o Vesalho, depois ele tentou sempre contestar o que o Vesalho fazia, enfim. Aquela treta eterna que vocês veem todo dia em redes sociais. Quando o Vesalho demitiu ele da Universidade de Pádua, ele foi morar no prostíbulo. É sério isso, cara. O que eu tô falando pra vocês é muito sério. O Realdinho foi demitido da Universidade de Pádua sem eira nem beira, sem R$1 no bolso, porque não acha que médicos ganhavam fortunas como é hoje, as coisas eram muito diferentes, tá? Por isso que vocês têm que respeitar a história das pessoas. Realdo, sem grana, sem nada, foi morar no prostíbulo, tá? Morando no prostíbulo, ele se envolveu com uma prostituta, eu não lembro muito bem o nome dela. Antes dela se envolveu com outras mulheres do prostíbulo lá. E ele foi o primeiro cara que fez a descrição anatômica do clitóris. E ele deu esse nome clitóris, que na época esse termo significava zíper, tá? Então ele fez uma analogia do clitóris a um zíper, tá? Como se fosse a entrada da vagina, e é mesmo, tá? Como se fosse um fecho, tá? Então esse é a terminologia do que ele desenvolveu ali. E é uma história interessante, que ele foi morar no prostíbulo, aí ele começou a tocar esse ponto nas prostitutas. E aí ele tocava esse ponto nas prostitutas e falou: opa, tem alguma coisa aí. Aí tocava, virou caso de polícia, cara. Olha que coisa louca, a polícia bateu lá no prostíbulo. O que tá acontecendo aqui? Que as mulheres estão saindo na rua aqui desse prostíbulo falando que estão tendo alucinações quando o Realdo Colombo põe a mão ou alguma coisa nessa parte aí. Aí elas relatavam alucinações. Era uma coisa louca. Realdinho descobriu, sabe o que eles chamaram na época? A porta do inferno. Falaram que o Realdo descobriu a porta... Essa história é muito boa. Ele descobriu a porta do inferno, que era o clitóris, mas ele estava fazendo um estudo anatômico mesmo dessa estrutura. Tanto que ele descobriu o seguinte, ele descobriu que o clitóris não é só essa coisinha que ficava de fora aqui, não. Ele era uma coisa enorme que se ancorava nos isquios. Tá? Sabe o isquio lá, aquele osso da pelva? Ele fica ancorado no isquio. Ele é grande, tá? Isso que se vê é a ponta do iceberg. Isso aqui é o feminino e aqui é o análogo masculino, ó. Que depois ele dissecou homens e aí ele observou uma relação anatômica muito próxima entre o clitóris e a glande do pênis. Tanto que você vê que o órgão como um todo só é mais desenvolvido no homem. Mas a estrutura é praticamente a mesma e ele na época já falou isso. Por que virou caso de polícia? A mulherada lá tendo alucinações, chegou a polícia e falou: quem tá fazendo vocês terem alucinações? É aquele ali, ó. Aí apontaram pro Realdo. Ele, eu? Realdo foi conduzido à delegacia para depor. Ele descobriu a porta do inferno, segundo eles. E qual que era a pena dele? Como ele descobriu a porta do inferno e estava cometendo uma heresia, ele ia ser penalizado com aquela pena da época mesmo. Ele ia ser queimado vivo
e suas cinzas iam ser jogadas a 6 quilômetros do mar, para que o espírito dele não voltasse para cometer essa heresia. Era uma loucura aquela época, cara. Então essa é uma história interessante dele, assim. Só que ele fez a primeira descrição anatômica desse órgão, porque hoje em dia quando se fala de órgãos sexuais, órgãos genitais, o aluno chega lá no laboratório e fica zoando, fica rindo, mas não é coisa séria. Isso aqui foi, durante muitos séculos, motivo de estudos. E toda a estrutura interna dos órgãos foi estudada e hoje vocês sabem aí de mão beijada qual que é a função de cada um dos órgãos, tanto externos quanto internos da mulher. E também a função dos órgãos sexuais reprodutores masculinos, coisa que estava se começando na época.